Adoração foi intencional, nos ensina quem nós somos, e adoração é isso. É um estilo de vida. Hoje a gente começa uma série onde nós vamos estar falando sobre uma parte da nossa identidade. Na visão da nossa igreja, nós temos lá, eu vejo uma igreja onde a adoração ultrapassa os domingos e acontece no dia a dia das pessoas. Então, o que é a adoração? E aí a gente poderia estar falando, pegando vários textos que falam na Bíblia sobre a adoração. Mas tem um texto interessante que João, ele registra essa conversa que Jesus teve com aquela mulher samaritana. No livro de João, capítulo 4, verso 24, João, capítulo 4, verso 24. Assim, Deus é Espírito, fala comigo, gente, Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos lá, gente? Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quem está falando isso? Jesus Cristo. Jesus está ensinando para mim e para você o que é a adoração, como é a adoração, aonde acontece a adoração. Então, dever de casa para vocês vão ler o capítulo 4, tá certo, do livro de João. A adoração é um estilo de vida. Assim como oração, conversar com Deus, deveria ser um estilo de vida. Assim como ler a palavra e colocar a palavra em prática, deveria ser um estilo de vida. Santidade, um estilo de vida que ultrapassa domingo, Quando eu olho as palavras de Jesus, ele está falando que a adoração é sobre Deus. Adoração é um culto ao verdadeiro Deus. E aí, quando a gente fala que a adoração é um estilo de vida, a gente já começa a falar o que é adoração. Se você vai pegar no dicionário a palavra adoração, você vai encontrar devoção, você vai encontrar dedicação, você vai encontrar, algumas vezes, se prostrar, contemplar. Mas eu quero usar a palavra reconhecimento. Reconhecimento. Gente, quando Deus cria o ser humano, quando Deus, ele diz lá no livro de Gênesis, ele diz lá que nós somos imagem e semelhança de Deus, nós carregamos na nossa vida, nós não somos Deus, Deus não nos criou para sermos Ele. A queda do homem, e a queda ainda continua sendo hoje, quando o homem acha que é Deus, Deus nos cria para expressar a pessoa dele, o eterno. Então, por isso que ele diz, nós somos imagem, fala comigo, gente, imagem. E semelhança, fala comigo, semelhança. Fala comigo, imagem e semelhança de Deus. Deus não diz assim, vocês serão, ai meu Deus, faltou o verbo, né? Serão igual a mim. Ele falou que a gente é o quê? Semelhante. E é um detalhe que faz toda a diferença. Então nós carregamos na nossa vida semelhança do nosso Criador. Nós carregamos na nossa vida imagem do nosso Criador. Por exemplo, nós carregamos criatividade. Criatividade é o quê? Uma imagem de Deus. Você pode nem saber, pode ser que você nem tenha pensado, por que o ser humano gosta de coisa boa? Vocês já pensaram nisso? Gente, quem gosta de coisa ruim aqui? Quem levantou a mão porque não está prestando atenção. Então, graças a Deus, está todo mundo prestando atenção.
Sabe aquela pegadinha, né? Que o cara diz assim, quem gosta de coisa ruim, levanta a mão. Aí o cara está vendo do celular, levanta a mão, cara. Não, mas graças a Deus vocês estão prestando atenção. Todo mundo gosta de coisa boa. Por quê? Porque Deus é a excelência. Nós carregamos excelência porque nós carregamos a natureza de Deus. Gente, nós carregamos algo, várias coisas de Deus. Eu poderia falar generosidade. Quando a gente exerce generosidade, não é algo que a gente aprendeu, não. É algo da nossa identidade. Fazer o bem é algo da identidade de Deus, porque Deus é bom, Deus é amor. Quando a gente ama, a gente está apenas expressando. E quando a gente adora, a gente está fazendo o quê, gente? Expressando algo que colocou no nosso coração. Então, quando eu digo que é adoração é o quê? Quando eu reconheço Deus e eu expresso quem Deus é. Porque se eu e você, a gente não expressar algo para Deus, a gente vai expressar algo para qualquer coisa. Vou repetir. Se eu e você, nós não adoramos a Deus e não expressamos a Deus, nós vamos expressar para qualquer coisa. Porque dentro do homem, dentro do ser humano, existe o quê? Uma tendência de adorar. Deus colocou no nosso coração. Deus, quando criou, Ele colocou isso na minha vida e na sua vida. Então, se eu e você, a gente não expressa a adoração a Deus, o reconhecimento a Deus, quem Deus é, eu vou fazer o quê, gente? Eu vou expressar isso para qualquer coisa. E, por favor, não estou diminuindo qualquer coisa. Eu posso adorar uma outra pessoa. Uma pessoa importante, mas Deus é mais. Eu posso adorar coisas. Tem coisas importantes, gente. Um emprego é importante, uma casa é importante, uma roupa é importante, uma comida é importante. Mas eu posso colocar isso no lugar de Deus. Se eu não adorar a Deus, o ser humano tem um vazio que ele precisa ser preenchido por muita coisa. E uma das coisas que o ser humano tem, carrega, eu e você, é o quê? É um vazio para adorar. E se eu e você, a gente não conhecer Deus, a minha adoração e a sua adoração vai ser pior do que uma adoração falsa, vai ser uma adoração enganosa. Porque quem nós, escreve isso aí, quem nós adoramos, nós nos tornamos. Eu vou repetir novamente. Aquilo que nós adoramos, nós nos tornamos. Dá uma olhadinha, é só olhar os nossos valores. Quem nós adoramos, nós nos tornamos. Nós adoramos a Deus, porque não é que nós queremos nos tornar Deus, mas nós queremos cada vez mais sermos o que? Aquilo que Deus nos tornou para ser. Quando nós adoramos, é algo que a gente vai dar, depois a gente vai falar, certo? Dentro da nossa, mas guarde isso aí. O que é adoração? É uma expressão ao verdadeiro Deus. E quando a gente não adora a Deus, a gente vai adorar qualquer coisa ou qualquer pessoa. Tá certo? A segunda coisa que eu quero que você grave, o que é adoração? O que é adoração? A adoração é refletir a glória de Deus na minha vida. Então, quando nós adoramos, eu carrego o que? A glória de Deus na minha vida. Por isso que na nossa visão diz o quê? Eu vejo uma igreja onde a adoração ultrapassa o que, gente? Os domingos. Acontece no dia a dia das pessoas. Quando a gente olha o Salmo de número 19, os céus proclamam o que, gente? A glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. O salmista diz, que o sol, e aí ele fala do ser humano, ele diz assim, proclama a glória de Deus. Gente, eu não sei você, mas
Hoje, né, nós temos o privilégio de ter um conhecimento de Deus, temos o privilégio de termos a palavra de Deus. Mas por isso que o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, ele diz no capítulo 1, que nós somos indesculpáveis de conhecer a Deus, porque a própria natureza revela que Deus é. Ei, gente, quando você olha os céus, e aqui uma expressão nordestina, a gente fica abestalhado. Quem é igual a mim? Se você contempla o céu mesmo, você vai para aquele lugar, não é? Onde não tem muita luz, e está aquela luz, a lua maravilhosa, você começa a ver as estrelas, e você diz assim, cara, isso aqui não, isso aqui, o homem não fez isso aqui não. E você olha, e você olha, e você olha, e você olha, e a gente está olhando 0,00000000001% da galáxia. 1%, Darlan. Bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. O que é bilhões? Eu não sei, nem tu. Isaías, ele diz assim, olha, a cortina do teu tabernáculo, Senhor meu Deus, são os céus. Você entendeu? Não entendeu. A cortina do céu, de onde Deus habita, é a galáxia. Ele diz assim, os céus, Senhor meu Deus, são a cortina da tua sala. Olha o tamanho de Deus, gente. O livro de Isaías dizendo assim, né, o profeta dizendo assim, quem é o Senhor? Quem se pode comparar com Deus? Ele diz assim, todas as nações. Gente, dá uma olhadinha no mundo, todas as nações, grandes, vamos começar pelas grandes, né? Você vai pega China, você pega Estados Unidos, você pega Rússia, você pega Brasil, você pega Canadá, você pega México, você pega, aí você vai, todas as nações, diante de ti, é como um pingo em um balde. Isaías, desculpe, gente, ele bota para torar. Ele diz assim, e todas elas são como pó. O Senhor coloca nas suas mãos. Então, a adoração é você dizer assim, eu reconheço que Deus é desse tamanho. Mas não vai ficar só aqui. Eu quero dizer, Deus, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Tu és incrível, Senhor meu Deus, Tu és Salvador, Senhor Senhor é. Eu expresso, eu reconheço. Então, o que é adoração? Eu querer saber quem Deus é, e porque eu sei quem Deus é, e Jesus diz isso. Dever de casa para vocês, João capítulo 4. E aí ele diz assim, a mulher diz assim, ei, onde é que a gente adora? Como é que a gente faz? Como é que a gente diz? A quem adora? Ele diz assim, nós adoramos porque nós conhecemos. O que é adoração? Adoração é saber quem Deus é, saber quem o Cordeiro é, saber quem a glória de Deus é. E eu expressar. Mas também, a partir do momento que eu expresso, guarda isso aí, o que é adoração? Eu carregar essa glória na minha vida. Eu carregar isso na minha vida. As pessoas vão ver, as pessoas vão perceber. As pessoas vão olhar para você, Cristiano, e dizer assim, cara, carrega alguma coisa. Essa pessoa carrega alguma coisa. No teu trabalho, essa pessoa carrega alguma coisa. Por isso que Deus não procura adoração, Deus procura adoradores. Deus não procura. Dever de casa é para vocês, gente. Hoje, capítulo 4 de João, você vai estudar sobre a adoração. E lá diz assim, Deus não procura adoração, Deus procura adoradores.
Porque a gente, sou eu, você. E quando nós adoramos, a quem nós adoramos, nós nos tornamos. O que não é adorar? O que não é adoração? João diz, Jesus fala, João registra, adoração não é sobre um lugar. Não é sobre um lugar. Um lugar nos ajuda a adorar. O lugar nos ajuda a adorar. Um lugar nos conecta a uma adoração. Uma música nos conecta a uma adoração. Uma música nos ajuda a gente a adorar. A palavra nos ajuda a adorar. Pessoas nos ajudam a adorar. Então, nós precisamos entender que o lugar é importante, mas a adoração não é sobre um lugar. João 4:20 diz lá, não é sobre um lugar, não é neste monte, Jesus fala, não é neste monte, nem naquele, não existe lugar mais sagrado ou lugar menos sagrado. Ei, é eu e você que nós a carregamos, né? O texto diz, nossos antepassados, a mulher falando, né? Adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aí o 21, me ajude aí o pessoal, o 21, né, diz assim, declarou Jesus, crê em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. E aí, o texto que eu li, vocês, samaritanos, adoram o que não conhece, nós adoramos o que conhecemos por a salvação vem dos judeus. E aí a outra coisa que Jesus nos ensina, o que não é adoração. Adoração não acontece sem conhecimento. Adoração não acontece sem conhecimento. Se eu não conheço, eu não adoro. Se eu conheço, eu adoro. Quanto mais eu conheço a respeito de Deus, mais eu vou expressar quem Deus é. Quanto mais de Jesus eu conheço, quanto mais dele eu conheço, mais eu vou expressar quem ele é. E aí você vai ver o livro de Salmos, né? Não é somente no livro de Salmos, mas você vai encontrar, na maioria das pessoas que tinham intimidade com Deus, a facilidade de adorar, porque adorar é um estilo de vida. A gente vai ver muito na vida de Davi, os céus proclamam a glória de Deus. Já pensou? Eu imagino Davi escrevendo esse Salmo 19, tá certo? Cuidando das ovelhas, vendo aquele ali, tudinho, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das tuas mãos, um dia faz menção a outro dia, e aí quem é o homem que dele te lembres, e o filho, Senhor, quando eu olho para tudo isso, essa tua majestade, ele nem sabia sobre as galáxias, ele nem sabia sobre isso, e quando a gente vai olhar as galáxias, a gente vai ver a terra é um pingo, e assim, quando olho os céus, e o firmamento, quem é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visite, fizeste por um pouco do menor. E aí ele começa a expressar. Os céus proclamam a glória de Deus. Você lá vai ver, né, os que habitam, né, no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Ele começa a expressar. Quem sabe, ei gente, adoração é isso, não é sobre um lugar, é pelo que eu conheço. A segunda coisa que eu quero que você saiba hoje, a quem nós temos adorado. Se adorar é refletir, expressar quem eu conheço, adorar, é refletir, é andar nessa glória, nessa expressão, as pessoas olharem para mim e para você e perceberem que eu e você, a gente ama Deus, o eterno, a gente ama Jesus. Amém, pessoal? A quem nós temos adorado? A nossa adoração tem que ser para Deus, o eterno, o Pai de Jesus. E aí eu já falei sobre isso, eu quero reforçar. Deus não está procurando adoração, Ele procura adoradores. A nossa adoração tem que ser o que, gente? Esse Deus eterno, esse Pai de Jesus. Na minha adoração, eu gosto de dizer, meu Deus, Pai de Jesus, porque tem muitos deuses.
Eu quero que os outros deuses saibam que eu não estou adorando a Ele. Eu estou adorando o eterno, o Pai de Jesus, o único. O único. Não é para qualquer Deus. Eu estou adorando ao Pai de Jesus, ao eterno Deus, ao que é aquele que me criou. Então a minha adoração tem que ser para Ele. E outra coisa, a quem nós temos adorado. E gente, quanto mais, aí eu quero me aprofundar, quanto mais conhecemos quem Deus é, eu expresso a minha adoração. Salmo 34, verso 1 diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Quanto mais eu conheço Deus, a quem eu vou expressar, a quem eu vou declarar, a quem eu vou dizer, guarda no teu coração, aquele ou a quem, ou quem, que coisa, o que eu adoro, eu me torno. Se eu adoro a Deus, eu quero me tornar Deus, não, eu quero me tornar quem eu sou de fato. Eu resgato a minha identidade, eu resgato os meus valores, eu resgato a minha verdadeira vida. Quando eu adoro a Deus, eu resgato aquilo que Ele tem para a minha vida e eu me torno aquilo que Ele tem para eu ser. Agora, quem eu estou adorando? O que é que você está adorando? A quem você está adorando? E aí, por isso que na nossa igreja, na nossa visão, tem lá, eu vejo uma igreja onde cada membro tem um profundo relacionamento com Deus. Eu vejo uma igreja onde cada membro é conhecedor e praticante da palavra de Deus. Então, quando você adora, você vai fazer o quê, gente? Eu adoro porque eu conheço. Aí você pega o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida. A quem temerei? Quando você conhece Deus, gente, quando você conhece Deus, você vai expressar. E aí, por isso que, quando a gente diz, a quem você adora? Por isso que música ajuda a gente. Me lembro, achei muito interessante de uma pessoa que, convidado meu, ele é da nossa igreja, ele um dia estava aqui, aí ele sentou aqui do meu lado, e interessante, porque ele reconhecia que não sabia cantar. Sabe o que ele fazia, Darlan? Né, Natan? Ele diz assim, né? Adorarei para sempre. Adorarei para sempre. Eu disse assim, legal, o cara não se sente, não é? Aquela pessoa que canta, não é? Aí ele diz assim, não é um carninho da vida. Aí ele diz assim, eu não vou deixar de adorar porque eu não canto, eu vou expressar. Os anjos, se ele estivesse aqui, pode ser que ele esteja aqui, ele ia dizer assim, e os anjos cantam amém, e a criação canta amém. Legal, gente. O que eu quero dizer? Ei, pega a palavra, expressa. Conhece Deus, e quanto mais você conhece Deus, mais você vai expressar. Quanto mais você conhece Deus, mais você vai dizer. Quanto mais você conhece a palavra e quem Deus é, mais você vai adorar. Quanto mais você conhece quem é Jesus, quem Jesus Cristo é, quanto mais você conhece, porque, gente, a adoração nos transforma na imagem, resgata a nossa semelhança. Quando a gente adora, e a pergunta, quem você tem adorado? Se você conhece, você vai falar. Se você conhece, você vai expressar. Se você conhece, você vai dizer. Se você realmente é um adorador, você vai querer que todos saibam. Todos saibam. Por isso que fica complicado uma pessoa que vem para a igreja. Ei, gente, não estou falando de você, eu estou falando de você. Acho estranho uma pessoa que chega na igreja. É errado? É. Mas vem cá.
Você vai para o inferno? Não. Como vai te pegar? Não. Deus continua te amando? Deus continua te amando. Mas deixa eu te falar uma coisa, há algo que acontece quando eu adoro a Deus. Pastor, eu não gosto que o pessoal... Ei, peraí, só um minutinho. Às vezes eu não sei, assim, o que você vai falar, né? Eu sou desafinado, não sei o que. Ei, conta com a alma. A quem você está adorando? Eu estou adorando ao meu Criador. Eu estou expressando aquilo que eu creio. Eu quero trazer à existência aquilo que eu canto. Eu quero que venha para a minha vida aquilo que está escrito. Eu quero que se transforme para a minha vida. Eu estou dizendo para Deus aquilo que eu sinto. Ei, gente, dá glória a Deus. Louva o nome do Senhor. Quando eu pego algumas músicas, né, da igreja, gente, eu fico... por exemplo, essa música que a gente cantou, Teu nome é mais alto, Teu nome é maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, Teu nome é sobre todos, é sobre todos. Outra música, né? Jesus Cristo, não há outro como Tu. Nunca houve e não haverá igual. Jesus Cristo, não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Tu és aquele que venceu o mundo. Tu és aquele que venceu o pecado. Aquele que todo sempre reinará. Tu és aquele que venceu o inferno. Tu és aquele que venceu a morte. Aquele que para todo sempre reinará. Ei, gente, eu quero viver isso e um dia eu sei que irás voltar aqui para me buscar. E quando eu enfim chegar, todo o meu choro enxugarás. E então reinarás, Jesus, para sempre. Eu irei te adorar, adorarei para sempre, pois não desistiu de mim. Minha alma canta, adorarei para sempre, pois não desistiu de mim. Minha alma eu entrego em tuas mãos. Dê glória a Deus por isso, meu irmão. O que é adoração? É expressar a Deus. O que é adoração? Eu viver nessa expressão que eu canto. A quem eu adoro a Deus. E quanto mais eu conheço quem Deus é, mais eu vou querer expressar, mais eu vou querer viver isso. O que é adoração, gente? E agora, como adorar a Deus? Como adorar a Deus? Se a gente diz que adoração não é um lugar, se a gente diz que adoração é sobre um conhecimento, se a gente diz que nós queremos dar essa adoração, essa expressão, nós queremos dizer quem Deus é, e quanto mais eu conheço quem Deus é, eu quero aonde expressar, aonde fazer isso, aonde viver essa verdade. Primeiro, nós adoramos em todos os lugares. Todos os lugares. Eu quero expressar a Deus em todos os lugares. Eu achei incrível o nosso time criativo, né, fazer aquele vídeo, né, a pessoa varrendo ali, né, adorarei para sempre. É você no carro, diz assim, está dirigindo ali, não feche os olhos enquanto você dirige, pelo amor de Deus, né? Bati, por quê? Porque eu estava adorando a Deus, fechei os olhos. Não dá. Entendeu? Abre os olhos, presta atenção. Mas está ali, Senhor, muito obrigado, né? Aí bota ali um louvor, e você não sabe cantar, bota não sei o que, começa, Senhor, é bom demais, eu quero dizer que esse dia vai ser maravilhoso, porque o Senhor está comigo. Adorar isso, é você estar ali no teu trabalho, está ali uma decisão ali, tá? Mas dentro de você, Senhor, meu Deus, eu quero te adorar, porque o Senhor está comigo, eu quero te adorar, porque a tua presença está com a minha vida. Você começar a dizer isso, e quanto mais você adora, mais você se torna quem você é. Quanto mais adora, mais você traz à existência aquilo que você está expressando. Quanto mais você adora, adora em todo lugar, meu irmão. Adora de dia, adora de noite, adora de tarde, adora em qualquer lugar. Adora a Deus, porque quem nós adoramos, nós nos tornamos, nós trazemos à existência. Se eu digo que eu canto, é santo, 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 é impossível a pessoa que está reconhecendo e dizendo que Deus é santo e faz besteira. É doido.
o teu amor é maravilhoso, o teu amor é maravilhoso. Aí você diz assim, você é um doido, você cantando. Não, quando você canta que Deus é amor, o amor de Deus começa a encher a tua vida e você vai amar mais. Adora a Deus, gente, adora a Deus, adora a Deus. Em todos os lugares. Uma história incrível. Você quer mais um dever de casa? Sim. Daniel, capítulo 1. Livro de Daniel, livro maravilhoso, diz assim: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, de 1 a 4, a Babilônia, a Jerusalém, a sitiou, e o Senhor entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, e da linguagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, entendidos no conhecimento, e tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e lhe ensinasse as letras e a língua dos caldeus. Em resumo, o que é que o rei estava querendo? Transformar aqueles jovens em babilônios. Nós vamos ensinar esse pessoal, nós vamos inserir na cultura, nós vamos inserir na cultura dos nossos deuses, nós vamos inserir na cultura, nós vamos colocar, nós vamos mudar a cabeça dele, nós vamos mudar a cabeça dele. Mas uma das coisas que eu acho incrível, né? Trocaram as roupas de Daniel e dos amigos dele. Olha na história, Daniel e os amigos dele trocaram os nomes, trocaram as roupas, tentaram mudar tudo deles, mas não conseguiram mudar quem eles eram. Eles não tornaram produto do meio, porque eles carregavam a adoração a Deus, porque eles sabiam quem Deus era. Quem Deus era, gente. Adora a Deus em todos os lugares. Quando adoramos a Deus, não nos tornamos produto do meio. Outra coisa, onde adorar? Como adorar a Deus? Adore a Deus em todas as decisões. Se a adoração é expressar que eu reconheço Deus, é expressar quem Deus é, nas suas decisões, adore a Deus em quem você realmente confia. Daniel capítulo 1, verso 8, e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as porções das iguarias do rei. Nem com ele, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Adorar a Deus envolve decisões diárias. Adorar a Deus é um cuidado com os pequenos desvios da verdade. Quando eu adoro realmente a Deus, eu tenho cuidado com as distrações. Com as distrações. Adore a Deus em todo lugar, gente. Adore a Deus com as suas decisões. Aquilo que você decide não é porque é proibido, é porque você não quer. Não é porque é proibido, é porque eu não quero. Sabe por quê? Porque eu sei quem Deus é. Eu sou filha de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu quero que as minhas decisões não é para os outros. Eu quero que Deus olhe, Senhor, eu reconheço que eu confio em Ti. Eu reconheço que eu sou Teu. Eu reconheço que o Senhor existe. Eu reconheço que o Senhor ama. Adora em todo lugar. Adora a Deus em todas as decisões, como Daniel fez. Gente, é outra coisa. Adore a Deus em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Quando você lê a história, o livro de Daniel, um livro incrível, no capítulo 3, verso 17 e 18, e aí há algo que acontece naqueles dias ali, você vai ler, você vai fazer dever de casa hoje, você vai ver essa história, pegaram os amigos de Daniel, jogaram ali na fornalha. Por quê? Porque eles decidiram continuar seguindo a Deus, amando a Deus, e o versículo diz assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, uma decisão, adorar a Deus pela decisão, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente,
e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Gente, isso é uma maturidade. Eu vou adorar a Deus pelaquilo que Ele é, e pela salvação dEle, e pela proteção dEle. E se qualquer coisa acontecer na minha vida, eu ainda vou continuar adorando a Deus. Eu vou continuar adorando a Deus. Vou continuar adorando a Deus. Porque uma circunstância não muda aquilo que eu penso de Deus. Um momento não define a minha fé em Deus. Eu não entendo, eu gostaria que fosse diferente, mas eu continuo adorando a Deus. Eu continuo confiando em Deus. Eu continuo dizendo que Deus é. E eu continuo a expressar quem Deus é. Você vê ali na história, pessoas que conheciam Jesus, que conheciam a Deus, faziam isso, gente. Faziam isso. Você lê no livro de Atos, Paulo e Silas ali apanharam, maltrataram, injustamente. O que é que eles fizeram? Começaram a adorar a Deus. Começaram a adorar a Deus. Começaram a adorar a Deus. E quando nós adoramos a Deus em todos os lugares, quando nós adoramos a Deus nas nossas decisões, quando nós adoramos a Deus em toda e qualquer circunstância, nós trazemos a existência, nós ligamos céu e terra, nós ligamos as coisas espirituais. Gente, e a gente começa a viver especificamente nessa situação. Você vai ler, certo? Um quarto homem. Por isso que quando a gente canta algumas canções, não sei se você viu o testemunho, como é o nome dela? Mara, né? Ela dizendo assim, quantas histórias ela começou a aprender quando entrou na igreja. Tem uma história linda. Essa dos 3 que estavam ali na fornalha, o rei, ele olha para a fornalha e ele vê um quarto homem. E ali é o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus que interveio ali, Ele colocou a mão dele. Deixa eu falar uma coisa, gente. Quando eu leio a história de Gênesis ao Apocalipse, é a única vez que eu vejo Deus livrando alguém da fornalha. Teve mais cristão que morreu na fornalha do que livre foi. Mas todos eles, sendo livre ou não, continuando adorando a Deus, continuaram adorando a Deus. Deixa eu falar uma coisa, meu irmão, adore o nome do Senhor, adore o nome do Senhor, adore o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. A gente vai terminar adorando o nome do Senhor, a gente vai colocar em prática aquilo que nós aprendemos hoje.